Olá e bem-vindo ao Casos do Reddit. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Existe uma linha tênue entre flertar e trair, ou flertar já pode ser considerado traição? Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Terça-feira, 27 de outubro de 2020. Estou escrevendo isso pelo celular, então me desculpe se a formatação estiver errada. Então, na noite passada, minha esposa de 7 anos decidiu ter uma noite tranquila. Após o jantar, ela foi para a sala de estar e estava assistindo aos programas dela enquanto eu alternava entre assistir ao jogo do Tottenham, futebol, e fazer algumas coisas que tinha planejado. Daí, eu percebo que ela pegou o vinho e já tinha bebido 2 garrafas da coisa. Por volta da meia-noite, fui verificar como ela estava e vi que estava completamente apagada no sofá. Fui pegá-la quando o iVat dela vibrou, e uma mensagem apareceu na tela. Dizia algo como, haha, não posso fazer isso, meu nome me deixaria em apuros. Fiquei me perguntando o que diabos estava acontecendo, então pressionei e era uma conversa entre minha esposa e um amigo meu. Não diria que esse cara é um amigo próximo, mas é alguém com quem joguei futebol por anos, bebi junto e conheço desde a adolescência. Costumávamos chamá-lo de o cara que segura os casacos, porque, quando nos envolvíamos em confusões na adolescência, ele sempre segurava os casacos enquanto todos os outros iam para cima. Certo, como eu disse, pressionei na conversa enquanto essa coisa ainda estava presa ao pulso dela e rolei até o topo, pelo que consigo perceber, é ele quem a contata primeiro, a menos que ela tenha excluído. Há muito flerte e piscadelas, mas nada que você poderia afirmar ser traição diretamente. Então, chego a noite passada, e quando ela está bêbada, começa a implorar abertamente por intimidade a ele. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Estou parafraseando aqui porque não consigo lembrar as palavras exatas, mas ela estava dizendo coisas como o quanto sempre o quis, como ninguém nunca descobriria se ele quisesse fazer algo, e a última que me destruiu, que ela era boa em guardar segredos. Tentei rolar no relógio dela, mas não encontrei outras mensagens, e não sei a senha do celular dela. Coloquei-a na cama e simplesmente sentei na cozinha chocado até adormecer, depois me levantei para trabalhar por volta das 5h30. Quando fui entrar na minha van de trabalho, apenas me curvei no volante e percebi que não conseguia enfrentar isso, então voltei para casa, peguei uma garrafa meio vazia de vodka. Enchi até o topo com coca e fui dar uma volta pela linha férrea. Moramos perto de muitas áreas arborizadas e uma linha férrea desativada que se estende por milhas, e eu já caminhei cerca de metade dela. Estou sentado embaixo de uma ponte ferroviária como um maldito troll agora, fervendo por dentro com toda essa situação. Você provavelmente pensaria que há um incêndio a quilômetros de distância devido ao vapor saindo dos meus ouvidos. Então, o que faço? Não quero falar com ela, nem consigo suportar olhá-la depois de ler aquilo, foi como uma faca no meu coração. Sinto que cada pedaço de amor que tinha por ela evaporou no ar depois de ler ela implorando daquela forma, nojento. Honestamente, quero sumir, cara. Se pudesse, nunca mais falaria com ela. O lance de ser boa em guardar segredos foi o que me atingiu, tipo, quem você é mesmo? Isso cheira mal, mas é uma questão de até onde eu quero ir nessa toca de coelho. Não ligo se for honesto, estou simplesmente acabado, nunca me senti tão traído e enojado em toda a minha vida. O problema é que investi tanto nela, não apenas como parceira, mas como pessoa. Eu a amava tanto e pensava que sua personalidade, por extensão, minha personalidade, refletiam a de pessoas boas. Descobrir que ela é uma cobra traidora me faz sentir como uma cobra, sinto-me pior do que era ontem. A única maneira de descrever é como se alguém que você admirou, recebeu conselhos e lições de vida, de repente descobrisse que era uma má pessoa, toda a sua percepção de si mesmo e de quem você é seria despedaçada porque você absorveu o que eles disseram e investiu tempo em um cretino. Deus, estou divagando besteiras, peço desculpas. Tenho sorte de que nossa casa é de propriedade dos meus pais, que se mudaram para uma vila de aposentados há 6 anos, e nós nos mudamos para cá. A casa será deixada para mim quando eles morrerem, mas eu não a possuo, e espero que não a possua por muito tempo. Eles não queriam lidar com a manutenção e todos os problemas, e queriam passar seus últimos dias em paz, então, quando nos divorciarmos, minha futura ex não colocará as mãos nela. Então, o que faço?
Estou realmente pensando em simplesmente não dizer uma palavra e mandá-la embora de uma vez. Também, enquanto caminhava aqui, passou pela minha cabeça chamar meu amigo que é serralheiro para mudar silenciosamente as fechaduras hoje. Poderia inventar qualquer coisa sobre as portas estarem quebradas, ela não se importaria com o que está acontecendo de qualquer maneira. Contanto que eu esteja por perto. Depois que ele terminar, trancar a porta da frente e dizer a ela para vir olhar algo nos fundos. Quando ela sair, correr de volta e trancar a porta atrás de mim. Isso parece infantil pra caramba, não é? Ah, sinceramente, não sei o que vou fazer. Estou olhando para uma garrafa agora, e minha vida parece que foi rasgada nas costuras. Quanto a esse idiota que se dizia meu amigo, não há dúvida de que ele estava tramando alguma coisa aqui. Também não há dúvida de que eu não teria descoberto nada disso, então vou vê-lo em breve. Não importa segurar casacos, ele estará segurando o rosto. Quarta-feira, 28 de outubro. Agradeço a todos que entraram em contato comigo após a minha primeira postagem, foi apreciado. Então, ontem, depois de ter escrito o post e estar completamente bagunçado, 2 passeadores de cachorro vieram me verificar, pois eu estava preocupando-os. Eu contei tudo a eles, eles ouviram, e a primeira coisa que um deles me disse foi: filho, a pior coisa que você pode fazer agora é beber, isso causará estragos. Tenho que agradecê-la por isso, porque naquele momento eu estava no caminho do inferno. Joguei a vodka fora, entrei em contato com um amigo, e ele disse que eu poderia ir até a casa dele por um tempo para me acalmar. Ele estava no trabalho, mas me disse onde estava a chave reserva. Moramos em uma cidade pequena, com cerca de 15.000 pessoas, e ele não estava muito longe. Então, assim que cheguei lá, sentei no sofá dele tentando me acalmar. Durante a manhã, recebi múltiplas mensagens e ligações da minha esposa perguntando onde eu estava e o que diabos estava acontecendo, já que minha van de trabalho ainda estava na garagem e eu não estava em lugar nenhum. Eu enviei uma mensagem de volta dizendo que havia um problema com o motor, então peguei uma carona para o trabalho, o que ela pareceu acreditar, pois respondeu apenas, ok. Quando meu amigo voltou do trabalho, por volta das 5 horas da tarde, contei a ele tudo o que aconteceu e pedi a opinião dele. Também pedi a ele para não contar a ninguém sobre o cara que segurava os casacos, pois isso poderia acabar chegando à minha esposa, o que eu não queria neste momento. Eu lidaria com ele mais tarde. Com isso, quero dizer que eu exporia o quanto ele é um rato. Bater nele não me ajuda em nada agora. Como observação para as pessoas dizendo que ele não fez nada de errado, ele mandou mensagem para minha esposa primeiro. Estava sendo extremamente flertante. Qual é a dele? Mandando mensagem para minha esposa em primeiro lugar. Ele só a conhece de passagem, à distância. Olha, não tenho problema com 2 adultos conversando, mas mal se conheciam, e já estava flertando desde o início, pelo que pude perceber. Acho que se viram por aí e começou a ficar flertante. Então, meu amigo me convenceu a tentar manter um perfil baixo e ver o que eu poderia descobrir, mas ao mesmo tempo falar com um advogado e começar a agir para descobrir minhas opções, o que fiz hoje. Ele me levou para casa por volta das 6 horas, e eu estava sinceramente morto de cansaço naquele ponto. Acho que a adrenalina bombeando o dia todo e, de repente, parando, tira toda a sua energia. Então eu estava extremamente cansado quando cheguei em casa. Assim que entrei pela porta, eu sabia que algo estava errado, pois minha esposa veio correndo me perguntando todo tipo de perguntas sobre o trabalho. Perguntei por que ela sequer se importava. Ela disse que eu tinha deixado minha garrafa grande e a bolsa de almoço no banco do passageiro da frente da minha van, e algo estava estranho hoje, ela conseguia sentir. Estava prestes a mentir, mas estava simplesmente muito cansado, não queria fazer nenhum tipo de farsa, então apenas disse sim, há algo errado. Quando estava colocando o traseiro bêbado dela na cama na noite passada, uma mensagem apareceu no iVat dela, que eu li. E todas as outras, e que ela era uma traidora nojenta da qual eu não queria mais nada a ver. A postura dela mudou de uma pessoa de braços cruzados no controle para uma garotinha assustada em cerca de um segundo. Boa em guardar segredos, hein? Implorando para aquele ratozinho por intimidade, hein? Sim, li tudo. Ela começou a soluçar, e eu me afastei e subi para o chuveiro. Quando saí, ela estava sentada no topo da escada chorando ainda, e as desculpas começaram imediatamente. Como ela estava bêbada, vulnerável, nunca tinha feito algo assim antes, como ele a tinha mandado mensagem primeiro e não significava nada, ela nunca faria isso.
Praticamente tudo o que todos aqui estavam dizendo que ela diria, ela tinha o roteiro na mão. A única coisa que ela não fez foi tentar me culpar, ela provavelmente sabia que eu a teria jogado para fora se ela tivesse tentado essa merda. Eu disse a ela que quero o divórcio e que ela saia de casa em um mês. Também disse a ela que ela vai para o quarto de hóspedes. Eu basicamente a tenho ignorado desde então, apenas olhando feio para ela e balançando a cabeça quando ela começa a tagarelar besteira. Eu não quero ouvir isso. Ela dormiu no quarto de hóspedes ontem à noite, e não conversei nem mandei mensagens com ela hoje. Se tiver sorte, talvez ela já tenha ido embora quando eu voltar do trabalho, mas minha sorte não é tão boa, suponho. Quanto a tirá-la daqui, estava contando para os meus pais o que estava acontecendo, e minha mãe estava decidida de que eu não a estava jogando nas ruas. Ela e minha mãe são próximas e sempre foram, estaríamos juntos por 11 anos em dezembro. Minha mãe dizia que ela cometeu um erro e que deveríamos resolver isso como adultos, que passamos por muita coisa juntos e que ela realmente não fez nada, foram apenas palavras. Ela ficou completamente do lado dela em vez do meu, não pude acreditar. Isso pode me ferrar aqui? Tipo, eu não tenho o direito de pedir a ela para sair se minha mãe for contra? Vai ser minha casa quando meus pais falecerem, e eu não fiz nada de errado, então não vou sair. Isso provavelmente vai se transformar em uma guerra dos roses parte 2. Consegui marcar uma consulta com um advogado de divórcio para a próxima semana, então vou discutir minhas opções lá. Até lá, vou apenas ignorar minha futura ex-esposa, acho. Se eu tiver sorte, ela provavelmente não vai admitir mais nada agora. Nunca saberei se ela era uma mentirosa muito boa ou se estava apenas falando besteira para ele ficar ao lado dela para um caso. De qualquer forma, desculpe pela demora na atualização, só consegui a chance de escrever agora enquanto estou terminando o trabalho. Bem, de volta ao parque de diversões, eu acho. Segunda-feira, 16 de novembro. Oi, pensei em dar uma atualização, já que muitas pessoas me enviaram mensagens pedindo uma. Já se passaram 20 dias desde que descobri que minha esposa estava tentando me trair com meu amigo, e a situação se tornou infernal. Eu dei a ela um mês para sair, e ela tem dormido no quarto de hóspedes, mas está claro agora que ela não tem a intenção de sair depois de conversar com minha mãe. De qualquer forma, ela não tem para onde ir, mas isso não é meu problema. Consultei meu advogado de divórcio várias vezes e estou no processo de redigir uma petição de divórcio e de fazer com que minha esposa seja notificada com os papéis do divórcio. Também abri minha própria conta bancária e retirei 50% do saldo de nossa conta conjunta. O clima em casa tem sido estranho, para dizer o mínimo. A sala de estar se tornou uma terra de ninguém onde ninguém frequenta, já que ambos passamos a maior parte do tempo em nossos quartos. Também tenho trabalhado intencionalmente até tarde para não ter que interagir muito com ela. Eu estava completamente ignorando-a, mas depois de ler sobre o método 180, comecei a implementá-lo e tenho sido civil, embora um pouco frio com ela. Estou muito feliz por ter feito isso, porque estava começando a me sentir como um monstro que se recusa a reconhecer a existência dela. Não era a maneira certa de agir e eu acabei me sentindo como se fosse eu quem a tivesse prejudicado, em vez do contrário. A única vez que quebrei o método 180 foi quando entrei no banheiro na semana passada e ela estava sentada no chão chorando. A ajudei a se levantar e a abracei instintivamente, embora fosse mais um abraço de consolo do que um com muito amor. A coisa triste é que estou tão desconfiado dela agora que não duvidaria que ela estivesse esperando eu entrar para fazer uma performance. O fato é que isso provavelmente nem é verdade, mas essas são as coisas que passam pela minha cabeça nesse ambiente, é tóxico. Ela tem se gabado de que fará qualquer coisa e tudo para salvar esse casamento, tudo para me provar que foi apenas um erro bobo. Então, mencionei um teste de polígrafo. Não planejo fazer um teste, nem sequer saberia por onde começar, eu só queria avaliar a reação dela. Ela estava totalmente a favor, bem, até algumas horas depois, quando veio até mim, tablet na mão, falando sobre o quão imprecisos são, e que ansiedade e nervosismo podem causar leituras falsas, e com ela e seu transtorno de ansiedade e tudo mais. Eu apenas ri, nem foi uma risada normal. Começou como uma espécie de risada e terminou em uma risadinha infantil. Parece que ela faria de tudo para salvar este casamento, bem, tudo, exceto fazer um teste de polígrafo, 1. Isso nem importa de qualquer maneira, eu quis dizer o que disse na minha postagem original,
cada vestígio de amor que eu tinha por ela se dissipou na atmosfera depois de ler ela dizendo essas coisas horríveis. Eu não a vejo mais como meu verdadeiro amor, a pessoa para quem eu poderia contar qualquer coisa e confiar com minha vida. Eu vejo apenas lixo, lixo que precisa ser retirado antes que cheire mal. O cara que segurava os casacos tem sido o assunto da cidade desde que eu o expus para nosso grupo de amigos algumas semanas atrás. É seguro dizer que ele não tem mais amigos entre nós e foi completamente ostracizado. Tentei ligar para ele algumas vezes, mas ele se recusou a atender e bloqueou meu número. Que se dane aquele ratozinho, espero que tenha valido a pena. Conversei com minha mãe várias vezes sobre isso e, durante uma discussão acalorada, perguntei por que ela estava tomando o lado da minha esposa. Será que havia algo que ela não estava me contando aqui? O que ela esperava? Que vivêssemos como colegas de quarto. Que seguíssemos em frente como se nada tivesse acontecido. É ridículo. Ela disse que sempre viu minha esposa como a filha que nunca teve, mas sempre quis. Minha mãe teve uma filha natimorta antes de eu nascer, e isso a assombrou. Então ela se agarrou à minha esposa desde que começamos a namorar. Como eu disse anteriormente, elas têm um vínculo próximo. O fato de minha esposa não ter família e apenas alguns amigos que têm suas próprias vidas ocupadas e família significa que se eu a expulsar, ela ficará completamente sozinha, e minha mãe acha isso inaceitável, especialmente durante uma pandemia. Ela tentou me fazer chegar a um acordo, dizendo que em 3 ou 4 meses deveríamos analisar isso novamente e ver onde estamos mentalmente, e está me pressionando para tentar aconselhamento de casais antes de jogar a toalha. Não vou fazer isso, a ideia de estar na mesma casa que minha esposa no Natal me faz mal. Ela vai querer fazer isso direito, como faz todos os anos, e será um completo desastre. Meu pai, Deus o abençoe, nunca foi muito falante. Nem para cima nem para baixo, sempre presente. Ele é um homem quieto, orgulhoso, mas tímido, e a palavra da minha mãe sempre foi a que importa em nossa casa. As pessoas aqui têm me dito que sou egoísta e mimado, já que não é minha casa e não tenho o direito de fazer exigências, mas agora é uma questão de minha esposa ou eu para meus pais. Se as coisas piorarem, estou pronto para sair pela porta e nunca mais voltar. Dane-se esta casa, eu tenho que ser capaz de me olhar no espelho com algum respeito próprio, e alguém tem que cumprir sua palavra nesse fiasco. Se eu sair, meu amigo disse que posso ficar com ele por algumas semanas até me organizar. Se eu sair por aquela porta, porém, estou acabado com meus pais, nunca mais vou falar com eles na minha vida. Eles provavelmente verão como eu desisti deles, como eu indo embora sem tentar consertar as coisas primeiro. Eu vejo como eles escolheram alguém que partiu meu coração em vez de mim. Como será a logística disso quando eu partir? Apenas ela ficando lá sozinha, meus pais cuidando de uma traidora enquanto seu sangue vai embora sozinho? Mais informações sobre a casa. Meus pais nos deixaram morar lá 1 ano após nosso casamento, foi um suposto presente de casamento atrasado. Embora fosse apenas o bate-papo deles na época, eles sempre planejaram sair e nos colocar lá. Já gastei dezenas de milhares nela ao longo dos anos, mas isso não vem ao caso. Eu tenho fantasias de deixar tudo para trás, ir para algum lugar novo e recomeçar, mas não tenho para onde ir. Vivi nesta cidade toda a minha vida, é tudo o que conheço. Estou sendo muito duro aqui? Estou literalmente pronto para cortar meus pais da minha vida, mas me sinto tão dividido. Por que sou eu quem tem que perder tudo e todos? Tentei ser bom, e sempre pensei que você faz sua própria sorte, e que coisas boas acontecem para pessoas boas. Talvez eu não seja tão bom quanto penso que sou, talvez mereça tudo o que estou recebendo. Quarta-feira, 2 de dezembro. Bem, desde esta manhã, não chamo mais aquela casa de lar. Vi no calendário que minha esposa tinha uma consulta hospitalar com seu oftalmologista, então, sabendo que ela estaria fora por algumas horas, aproveitei a oportunidade para juntar minhas coisas e me mudar, o que eu fiz. Depois de mover e organizar minhas coisas, coloquei as chaves da casa na mesa da cozinha, junto com os papéis do divórcio que recebi do advogado na semana passada, e segui meu caminho. Bloqueei os números de telefone da minha esposa e da minha mãe, e qualquer comunicação que eu tenha com minha esposa daqui para frente será feita através do meu advogado. Em relação à minha situação de moradia, estou ficando com um amigo por 1 ou 2 semanas, mas espero estar em meu próprio lugar alugado antes do Natal. Não falo com meus pais há algumas semanas.
Na última vez que falamos, foi por mensagem de texto, e tentei contar à minha mãe, em detalhes explícitos, as coisas que minha esposa estava dizendo durante as mensagens para o cara que segurava os casacos. Porque isso me machucou tanto e porque não achei que fosse a primeira vez dela fazendo isso, com o comentário de "sou ótima em guardar segredos", e assim nunca poderia confiar nela novamente. Minha mãe respondeu por mensagem, dizendo que não podia falar comigo quando eu estava assim e que me deixaria esfriar. Ela tentou me ligar alguns dias atrás, e eu ignorei a ligação dela e, como disse um pouco acima, desde hoje, bloqueei o número dela. Sinto-me tão decepcionado com meus pais, e neste momento, quase parece pior do que a traição original da minha esposa. Do jeito que estou me sentindo agora, acho que nunca mais vou falar com eles. Acho que, em tempos difíceis, você espera que sua família seja forte por você, seja uma rocha e lhe dê, o prejudicado, apoio. Meus pais foram fracos, fizeram eu me sentir como se fosse o errado, como se eu estivesse exagerando, e que sou eu que estou rasgando essa família. Bem, não é. Eu nunca pedi a eles para moverem montanhas por mim, apenas para tirar minha esposa traidora de casa, e eles fizeram a escolha deles. Meu pai também teve a chance de colocar o pé no chão pela primeira vez na vida e me apoiar, mas não o fez. Você faz suas escolhas e vive com elas, eu acho. Lendo alguns comentários aqui nas minhas postagens anteriores, as pessoas têm dito coisas como: desisti tão facilmente, estava procurando uma saída e não amava minha esposa porque não tentei o suficiente para salvar as coisas, mas isso não é verdade. Eu amava minha esposa mais do que qualquer pessoa nesta terra, e fiquei arrasado quando descobri o que ela estava fazendo. Acho que todos nós temos limites, e uma vez que esses limites são ultrapassados, as coisas mudam irreversivelmente. Quando li aquelas mensagens horríveis, algo mudou dentro de mim, eu deixei de amá-la, como se tivesse sido tirado de um feitiço nos filmes. Qualquer coisa tentada depois disso é apenas adiar o inevitável. Tenho que dizer que estou interessado na dinâmica de relacionamento deles agora que parti. Será que meus pais vão continuar apoiando ela, sabendo que isso encerrou o relacionamento deles com o filho? Quanto a mim, adoraria viajar. Minha esposa odiava voar, então a maioria das nossas férias era no sul da Inglaterra, como Nefquay e Torquay em Cornwall e Devon, então seria ótimo viajar para o exterior novamente. A última vez que estive no exterior foi quando tinha 20 anos para uma viagem com amigos na Grécia, então, há 13 anos. Eu adoraria conhecer um pouco da América, então, assim que essa pandemia acalmar, definitivamente tenho meu foco nos Estados Unidos. Obrigado. Tchau. Quarta-feira, 26 de maio de 2021. Já se passaram mais de 7 meses desde que postei pela primeira vez no Reddit, e honestamente, achei que aquilo era o fim para mim, já que não precisava de mais conselhos. Eu tinha tomado minhas decisões e feito o que disse que faria, mas recebi uma ligação hoje de manhã que me trouxe de volta para a confusão. Mudei-me para 15 milhas de distância, troquei meu número de telefone e ainda estou no processo de divórcio da minha esposa. Ela ignorou completamente todos os pedidos do meu advogado de divórcio para cooperar, o que dificultou as coisas. Agora, estamos no processo de solicitar serviço considerado e tentar tê-la oficialmente notificada pelos tribunais. Se ela continuar ignorando, posso prosseguir com o divórcio sem a participação dela. Bem, esta manhã, enquanto estava no trabalho, recebi uma ligação do meu amigo me dizendo que meu pai estava tentando entrar em contato, pois minha mãe não está bem e ele gostaria de me dar o meu número. Eu disse que sim, e meu pai ligou para me dizer que minha mãe está no hospital, ela está estável, embora não esteja ótima. Obviamente, fiquei chocado, já que não ouvia a voz do meu pai há tanto tempo, e foi também a situação mais emocional que já ouvi dele. Ele me disse que minha mãe realmente quer me ver, então eu o encontraria no hospital hoje à noite para vê-la com ele. Eu concordei e combinei encontrar com ele do lado de fora do hospital. Acabei indo para a casa do trabalho, pois não conseguia me concentrar, e estou subindo pelas paredes aqui, me perguntando se tomei a decisão certa. Imaginando se estou prestes a ser arrastado de volta para este show de horrores do qual me afastei. Nunca me senti tão nervoso na vida, e a falta de controle que tenho sobre a situação fez minha mente girar em muitas direções diferentes. Sinto que estou entrando em um prédio em chamas de olhos vendados, sem ideia de onde estão as saídas. Por que ela quer falar comigo agora? Ela teve uma mudança de coração? A menos que também tenha passado por um transplante de personalidade enquanto estava lá dentro, acho isso improvável. Minha esposa estará lá?
Não tenho interesse em vê-la novamente. Ainda estou irritado com o que aconteceu entre eles e a maneira como eles escolheram o lado da minha esposa traidora em vez do meu. Tenho ido e voltado na minha cabeça sobre ir ou não, mas eu vou. Também pensei em ver se ela queria falar pelo telefone, mas não tenho certeza se ela faria isso ou mesmo se está bem o suficiente. Sinto-me como vilão aqui e que posso ter causado isso ao sair. Como você lidaria com isso? Sábado, 29 de maio. Desculpe pela atualização tardia, passei os últimos dias tentando digerir o que aconteceu e como me sinto. Então, acabei indo para o hospital na quarta-feira à noite depois de muita indecisão. Sinceramente, estava prestes a desistir no último minuto, pois senti meu ânimo desmoronando, mas eu precisava de algum encerramento e sabia que não me perdoaria se não fosse e algo acontecesse. Quando entrei no estacionamento do hospital, tive uma sensação surreal de paranoia e meio que esperava que minha esposa pulasse de trás de uma moita ou algo assim. Encontrei meu pai na entrada, e foi meio constrangedor quando ele tentou me abraçar e eu disse não, então disse que se minha esposa estiver aqui de qualquer forma, vou embora. Ele assegurou que ela não estava e fomos para a ala onde minha mãe estava. Quando vi minha mãe, tomei um susto, pois ela parecia ter passado por uma guerra. Nunca a vi parecer tão frágil. Ela tinha um olho roxo extremo, além de muitos hematomas e áreas roxas amareladas de um lado do rosto. Ela sofreu uma queda séria, quebrou 2 costelas, fraturou o cotovelo e bateu um lado da cabeça ao rosto no chão. Então, cotovelo, costelas e depois cabeça nessa ordem, quando ela caiu. Ela parecia meio zumbi, mas ficou animada quando me viu. Ela me disse o quanto sentiu minha falta e que não estava certa de que me veria novamente. Eu disse a ela que se ela realmente quisesse entrar em contato comigo, poderia ter feito. Conversamos um pouco sobre o que exatamente aconteceu e como ela ficou lá por algumas horas antes de meu pai encontrá-la. Também que ela estava determinada a voltar ao normal e reconciliar-se comigo. Eu mencionei minha esposa e que estava buscando o divórcio, mas ela estava ignorando as cartas ou não estava recebendo, então perguntei se ela ainda está em casa. Mamãe admitiu que sim. E meu pai começou a parecer desconfortável, eu apenas olhei para longe com nojo. Mamãe começou a dizer o quanto minha esposa está perdida sem mim e que ela não está bem. Eu soube naquele momento que nada vai mudar, ela não teve uma epifania ou viu as coisas de uma nova perspectiva, ela só quer o status quo de volta. Ela disse que a casa é minha casa e sempre será, mas eu disse a ela que não a quero. Isso não significa mais nada para mim, e tudo o que guarda são memórias ruins. Fiquei menos de 1 hora no total. Quando saí, disse que se eu quiser entrar em contato, vou fazer, mas não espere ansiosamente pelo telefone tocar, pois pode esperar um pouco. Quando meu pai me acompanhou até a saída, ele perguntou se eu manteria contato com ele e eu disse que sim. Se isso é certo ou errado, eu não sei, o tempo dirá. Quando cheguei em casa, minhas emoções estavam um pouco confusas, entre tristeza e raiva, mas estou feliz por ter ido. Não pude deixar de pensar também na minha esposa e no que ela já significou para mim, isso nunca deixará de doer. Quando penso em tudo o que aconteceu nos últimos 7 meses, honestamente não parece real. A velocidade com que tudo desmoronou foi simplesmente fascinante. Eu sei que a vida acontece rápido, especialmente quando você não está prestando atenção, e eu não estava prestando atenção. Foi pura sorte eu descobrir sobre ela tentando me trair, uma coincidência cósmica, nada mais. Eu nunca vi os sinais ou juntei tudo, apenas vi algo no relógio dela e isso arruinou minha vida. Eu sei agora que não foi a única vez, eu sei no meu coração, vejo o que ela é e não sinto amor por ela, apenas desprezo. Sinto que ela roubou os melhores anos da minha vida, quando penso em todos os bons momentos, eles são apenas amargos, parece a vida de outra pessoa, não a minha. Meu amigo disse que eu deveria procurar um terapeuta ou algo assim para tentar desabafar, ou isso mudará fundamentalmente quem eu sou e como construo relacionamentos no futuro. É algo que pretendo fazer, pois sinto um pouco de quebrado por dentro. Os últimos 7 meses foram os piores da minha vida, mas eu preferiria que acontecessem do que ser mantido no escuro. Estou apenas magoado por ter acontecido da maneira que aconteceu, mas você não pode escolher como alguém te sacaneia, eu suponho. Você só precisa aprender com isso. Lembro de ler que a lealdade é o traço de caráter mais subestimado, e vejo isso agora. Provavelmente porque você não sabe realmente se alguém é verdadeiramente leal a você até que, bem, eles não sejam.
Não é algo com que lidamos todos os dias, mas agora, mais do que nunca, sei o quão importante é esse traço. Terça-feira, 20 de julho. Oi, então pensei em postar uma atualização no meu post anterior, pois muitas coisas aconteceram. Primeiramente, agora estou na reta final do divórcio da minha esposa. Ela assinou os papéis do divórcio e os enviou para o meu advogado, então tudo o que resta agora são formalidades. Ela me enviou uma mensagem via meu pai, onde disse que lamenta por não me deixar seguir em frente, que pensava que poderia salvar as coisas, mas agora sabe que não pode. E precisa seguir em frente para o próprio bem-estar. Agradeço por ela ter visto a razão. Ela não quer nada no divórcio e disse que vai sair de casa assim que puder se reerguer, o que estou ok. Em relação à minha mãe, ainda não falei com ela, mas meu pai disse que ela está muito melhor depois de sair do hospital e recuperar alguma normalidade. Não sei como as coisas vão se desenrolar com eles, mas eu disse que se a casa vai ser minha, então quero que a coloquem em meu nome agora, para me dar alguma segurança, então podemos começar a tentar construir pontes. Veremos como isso vai. Minhas maiores batalhas pela frente estão na minha cabeça, e tentar superar tudo o que aconteceu. O cérebro é uma coisa maravilhosa, mas assustadora. Para lhe dar um exemplo, ainda consigo sentir o gosto dos trufados que devorei, e depois vomitei, na casa da minha avó quando eu tinha uns 5 anos. Nunca mais comi trufados, mas ainda consigo sentir o gosto dessas coisas malditas 30 anos depois quando penso sobre isso. O que estou querendo dizer é que não quero abrigar pensamentos, sentimentos e opiniões sobre tudo o que aconteceu daqui a 30 anos. Não quero ser uma daquelas pessoas mais velhas que tiveram tudo de bom tirado delas pela dor da vida. Você frequentemente ouve falar dessas pessoas, como costumavam ser boas, gentis ou engraçadas, mas em algum momento, tiveram experiências que as mudaram para sempre, transformando-as em uma pessoa que nunca quiseram ser, e tudo o que resta é dor. Não quero ser essa pessoa, tenho que deixar essa dor ir embora antes que me consuma. Comecei a terapia e conversei com um psiquiatra, tanto por telefone quanto pessoalmente, e isso me ajudou muito a falar abertamente sobre tudo, mesmo que apenas por um tempo. Minha psiquiatra também disse algo que realmente me tocou. Quando eu estava lamentando que meus melhores anos já tinham passado, ela disse: seus melhores anos são os anos que você ainda tem. O que acho que ela quis dizer é que o passado se foi, não existe. Exceto em sua mente, mas o aqui e agora existe e você pode escolher tirar o melhor proveito dele, ou viver em um passado que não é real para ninguém além de você. Definitivamente, é uma frase que vou tentar lembrar quando me sentir para baixo. Eu disse em um dos posts anteriores que queria viajar, e isso finalmente está acontecendo. Meu amigo se comprometeu a ir comigo, e estamos reservando um voo para Nova York no início de outubro por uma semana. Estou realmente ansioso por isso, sempre quis ver Nova York quando as folhas mudam, me lembra daquele filme, Mensagem para Você. Quero que isso seja apenas o começo das minhas aventuras em termos de viagens, quero que meus últimos 30 anos sejam cheios de lembranças de escapadas que tive no exterior. Bem, esse é o plano de qualquer maneira. Tudo o que sei é que, pela primeira vez em muito tempo, estou acordando com esperança no coração e andando com um pulo no passo. Se isso não é progresso, então eu não sei o que é. Quarta-feira, 27 de outubro. Bem, agora faz um ano desde o meu primeiro post no Reddit, então pensei que seria apropriado dar uma última atualização e encerrar as coisas por aqui. Primeiro as coisas, estou oficialmente divorciado agora. Parece que um peso foi tirado, mas também é um fim definitivo para o que era quase um terço da minha vida. Eu realmente vi minha ex-esposa pela primeira vez desde dezembro passado quando estava entrando em uma loja no centro da cidade cerca de um mês atrás, depois de visitar um amigo. Ela estava abrindo a porta para sair exatamente quando eu estava entrando, ambos estávamos usando máscaras, mas eu a reconheci imediatamente e trocamos olhares. Ela murmurou algo que não consegui entender e então ficamos nos encarando por alguns segundos, depois entrei na loja. Enquanto eu caminhava pela loja, uma sensação de tristeza profunda me envolveu e tive que tirar um minuto para me recompor. Isso apenas mostra que basta um olhar para você se sentir de volta ao ponto de partida. Eu sinto falta dela? Não. Sinto falta da pessoa que eu achava que ela era, mas essa pessoa não existe mais, se é que já existiu. Não desejo mal ou dificuldades a ela, realmente não desejo, apenas me recuso a seguir em frente com ódio no coração, a única pessoa que isso prejudicará no longo prazo sou eu.
Também descobri através da namorada de um amigo que ela tinha certeza de ter visto minha ex-esposa fora de um pub na cidade, agarrada a outro cara há alguns anos. Aparentemente, ela nunca disse nada para mim, ou para meu amigo, porque não estava certa de que era ela e não queria se meter. Estou extremamente irritado com ela, pois eu poderia ter usado essa informação há anos, não é conclusiva, mas eu poderia ter confirmado se ela estava fora naquela noite, etc., e isso teria me poupado muita tristeza a longo prazo. Agora eu sei porque nunca gostei dela. Uma das razões pelas quais queríamos reservar um voo para Nova York em outubro, além de querer ver Nova York no outono, era que a proibição de viagens entre os Estados Unidos e o Reino Unido deveria ser suspensa em setembro para viajantes totalmente vacinados. Infelizmente, isso foi adiado para 8 de novembro, o que colocou nossos planos em suspenso. Meu amigo também não pode tirar folga do trabalho até o ano novo, então se eu for, terei que ir sozinho, o que é um pouco chato, já que ambos estávamos investidos em ir juntos. Estou bastante decidido a ir no ano novo com ele, embora precise pensar mais cuidadosamente. Uma coisa que esta pandemia consistentemente conseguiu fazer é lançar bolas curvas, então realmente não posso reclamar ou dizer que estou surpreso. Eu vou conseguir, de uma maneira ou de outra, isso é apenas o começo da minha jornada nesse sentido, lembre-se disso. Estou lutando quando se trata dos meus pais, tudo que sinto por eles é completa apatia. Estou tendo dificuldade em sentir qualquer coisa, e não importa o quanto eu tente, acho que isso não vai mudar. Meu pai tentou reconstruir o relacionamento novamente, mas eu simplesmente não me importo mais. Pode parecer duro, mas é a verdade. Eu disse no meu último post que queria que eles colocassem a casa no meu nome, embora eu não tenha seguido com isso. Acho que estava apenas com raiva na época e queria impor alguma dominação no início de nossas conversas, mas realmente não dou a mínima para aquela casa. Acho que preferiria morar na casa de A Hora do Pesadelo, do que lá. De qualquer forma, não mudaria nada, não pode voltar no tempo, a menos que tenha se transformado em uma casa viajante no tempo desde que eu fui embora, ou contornar o que fizeram. É apenas a triste consequência das escolhas que fizeram. Para quem está pensando em perdoar um traidor, por favor, não, eu imploro. Você está batendo em um cavalo morto. Não seja aquela pessoa, lutando desesperadamente para apagar incêndios iniciados pelo seu parceiro traidor enquanto eles os reacendem alegremente. Sinto-me mais forte do que nunca depois de tudo o que aconteceu, e de ler muitos fóruns de apoio à infidelidade no último ano, que você está se preparando para um mundo de dor se não cortar suas perdas. Uma história meio relevante, mas no início do ano, tive uma experiência muito assustadora quando cortei a parte de trás da minha perna na quina de uma lata de lixo enquanto passava por ela no trabalho. Eu nunca percebi que havia causado um corte até chegar em casa, e quando fui para a cama à noite, me senti meio estranho. Acordei por volta das 2 da manhã e minha perna estava pulsando, me senti mortalmente doente, estava vendo em dobro, tonto e alternando entre uma febre severa e calafrios. Entendi imediatamente que poderia ser sepse, então liguei para uma ambulância, que disseram que demoraria mais de 2 horas, pois era uma sexta à noite e no auge da Covid, e meus pensamentos estavam fazendo voltas rápidas enquanto eu hiperventilava como louco. Você sabe a única coisa que me acalmou quando eu estava surtando? Eu aceitei que poderia estar possivelmente morrendo, e então, por alguma razão, simplesmente não senti mais medo. Não sei se foi o estado de aceitação do destino, mas quando aceitei que poderia acabar, tirou todas as permutações da equação e tudo ficou muito simples e calmo. Tenho pensado muito nisso ultimamente e quando penso em traição, sinto-me muito parecido. Você tem que aceitar que o que você tinha acabou, já se foi se alguém está disposto a saquear tais profundezas e apunhalar você pelas costas de maneira tão impiedosa para a própria gratificação. Lutar contra essa batalha impossível é nobre e tudo, mas quando você está urinando contra o vento com chances de sucesso na loteria, vale a pena? Vale a pena a dor? Eu não acho. Entendo que cada um tem suas próprias situações com filhos etc., mas algumas lutas são apenas tolice. Aceite que acabou e as coisas ficarão rapidamente mais claras, essa é apenas a minha visão. É apenas depois de perdermos tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. Tyler Durden, Clube da Luta. É engraçado, não escrevi sobre meus pensamentos e sentimentos desde que estava no ensino médio, eu trabalho em telhados para viver. No entanto, essa experiência trouxe esse lado de mim, um lado que eu praticamente havia esquecido que existia.
Se algo bom saiu desse fiasco, é que não vou mais guardar as coisas. Foi catártico para mim colocar as coisas para fora e ver o quadro maior da minha situação. Escrever tem me ajudado mais do que eu jamais imaginei, então é algo que vou continuar a fazer, mesmo que seja apenas escrever para mim mesmo em um diário ou bloco de anotações. Acho que há momentos em sua vida, quando tudo é dito e feito, que você pode colocar um alfinete e dizer: as coisas estavam em uma faca naquele dia e poderiam ter ido de qualquer maneira. Tenho arrepios só de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse procurado ajuda aqui, ou visto aqueles que passeavam com os cachorros. Provavelmente teria estado bêbado até apagar a porta da morte em algum lugar, ou na cadeia por atirar em Darren, também conhecido como suporte para casaco, direto pela janela depois de passar pela casa dele como um tornado. Honestamente, no entanto, me assusta pensar onde eu teria acabado se as coisas tivessem dado errado. Eu não estava bem, e estar bêbado, envergonhado e incandescente de raiva é uma combinação que pode causar o caos de qualquer maneira que você olhe. No final, estou apenas feliz por ter saído do outro lado sem me machucar ou machucar outra pessoa. A maioria dos meus posts foi sobre os detalhes do que estava acontecendo, no entanto, acho que os últimos foram mais sobre como me sinto em relação ao que aconteceu. A traição apenas gera pensamentos tão apaixonados e invasivos, não há ação na Terra igual a ela. Ser apunhalado pelas costas por pessoas que você ama? De muitas maneiras, é único, e as emoções que você sente depois disso, são, pelo mesmo motivo, igualmente únicas. Então, obrigado por me ouvir. Eu disse em meu primeiro post depois de descobrir que me sentia como uma pessoa pior do que era ontem. Bem, depois de tudo o que aconteceu, eu também me sinto como uma pessoa mais forte. Obrigado por ler minha história. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.